Gostaria de cumprimentar o nosso presidente do Poder Legislativo, vereador Raul Herpes, estendendo o cumprimento então aos demais vereadores, vereador Tetela, especial ao vereador Dedé de Matos e cumprimento também especial ao vereador Leandro Somacal, que então, através do seu requerimento apresentado na semana passada, estou aqui a fim de explanar então sobre o requerimento assim encaminhado. Gostaria já de agradecer por este espaço, tá? Então, que o Poder Legislativo está proporcionando a fim de esclarecer algumas dúvidas. Vereador Leandro Somacal, como é que funciona? Existe 70 e poucos alunos, mais ou menos o número que tu citastes, que eles se encaixam no programa do Passe Livre, que é uma lei de 2013, lei 14.713, eu acho que agora não me lembro precisamente o número da lei agora. E o que acontece? Esses alunos eles estão com um impasse. Infelizmente, a Metroplan não está encaminhando os passes livres. Por quê? Se é um problema financeiro, se é um problema de organização, não se sabe. Infelizmente, tem 70 e poucos alunos que não estão sendo contemplados. Por quê? Porque essa lei ela é muito clara e ela diz que os alunos que, na sua composição familiar, tiverem o salário, a renda per capita de um salário mínimo e meio por pessoa, eles estão aptos a fazer parte do programa do Passe Livre. Na contrapartida, nós temos um caso muito positivo, que é o caso de Farroupilha, com mais de 1.100 alunos já contemplados no ano passado, e esse número aqui, a FEI não divulgou o número final de estudantes que estão sendo contemplados. Qual que é o grande problema, nobres vereadores? Eu venho a esta casa buscar uma ajuda, buscar que vocês possam nos ajudar, porque essa é uma luta para os estudantes. Os que mais precisam, infelizmente, não estão recebendo. E eu acho importante esse momento aqui dessa explanação para buscarmos essa parceria, levar o pedido ao nosso governador Sartori para facilitar. Porque o que acontece? As passagens elas vêm nominadas, elas vêm com o nome do titular, elas vêm com o número do documento do CPF e elas vêm com o mês, elas vêm contadas, certo? E o que acontece? Boa parte dos que conseguem essa liberação e vêm as passagens, vem, por exemplo, vamos supor que vem um lote semana que vem abril, eles vão vir com as passagens contadas para fevereiro, quando se iniciou as aulas, o mês de março. O que vai acontecer? Essas passagens vão ser descartadas, porque elas têm um uso apropriado para devido dia, um certo prazo de validade. E então eu já estive reunido com a Metroplan no primeiro contato. Infelizmente o sistema telefônico é bem complexo, bem complicadinho de ligar. 95% das vezes que tu liga para a Metroplan não atende, está ocupado ou a responsável não se encontra. E por conta dessa insistência nas ligações e as idas a Porto Alegre, tanto na UE, que eu vou explicar também como é que funciona o passe. Após a sanção da lei, essa que eu acabei de referir antes, o que acontece? É encaminhado a um grupo estudantil, no caso do Passe Livre do Estado, que se remete aos universitários, a UE, União Estadual dos Estudantes. Após tantos 15 dias úteis na UE, esse passe é encaminhado para a Metroplan. E a Metroplan também tem 15 dias úteis para analisar novamente esses documentos e liberar, mandar confeccionar as passagens e entregar. Até o ano passado, o que a Metroplan fazia? Ela disponibilizava os passes livres na rodoviária de Caxias do Sul. E só pode retirar o titular ou com um documento assinado registrado em cartório. Esse ano, após, algo melhorou. Dos poucos que vieram, a minoria, o que acontece? Eles estão entregando num dia alternado, eles me avisam, eles avisam a Coordenadoria da Juventude, e eu entro em contato aluno por aluno e eles vêm, por exemplo, eles me ligam, vão me ligar amanhã às 3 horas, então no dia seguinte eles estão ali das 10 ao meio-dia na sala da Coordenadoria entregando. Só que o problema é que boa parte desses cadastros eles não estão sendo cumpridos. Por quê? Estão aptos. Os alunos têm procurado e a Metroplan tem dito, não, esses passes estão chegando, esses passes estão lá na coordenadoria, mas infelizmente eles não chegam e está prejudicando sim a situação dos alunos que têm direito, então, a essa lei estadual do Passe Livre.
Qual que é o papel da Coordenadoria da Juventude perante isso? A Coordenadoria, ela tem auxiliado junto a entregar os cadastros, junto à UE, depois à Metroplan, ajudar a fiscalizar, ver se está sendo cumprido. E nesse momento eu estou aqui para solicitar a ajuda dos nobres vereadores com a questão do passe livre. Porque, infelizmente, o município não pode pagar, porque é uma lei estadual, então a gente vai estar partindo de um processo de improbidade administrativa. Então, o governo atual zela pela questão da transparência, 94% de tudo que está posto no site, a avaliação geral está sendo provado, e eu gostaria de pedir, então, para a bancada do PMDB, os demais colegas, vereadores aqui, que, por gentileza, nos ajudem. Essa luta é pelos estudantes, não é pela coordenadoria, é pelos estudantes, porque eles precisam. Como eu havia dito antes para o Ricardo, a luta é essa. Nossos estudantes serão o futuro dessa cidade. Serão médicos, serão professores, advogados, designers, engenheiros e assim por diante. Várias profissões que estarão aí para contemplar e atualizar. Certo? Então a gente precisa desse respaldo e buscar. Outro motivo também que no requerimento falava, apresentado pelo vereador, era para fazer um breve resumo das outras ações que a Coordenadoria da Juventude vem desenvolvendo no ano de 2016. Então, a Coordenadoria da Juventude, no ano de 2016, ela já realizou a primeira Conferência Municipal da Juventude, tá? No dia 3 de março, nessa Casa Legislativa, onde tivemos o plenário lotado, mais de 250 jovens em toda a manhã, mais uma grande participação. Foi muito produtivo o evento, muito produtivo mesmo. A coordenadoria está também com o passe livre, que eu acabei de referir. A questão ajudando a montar os grêmios estudantis nas escolas do município, pois se trata de uma questão da parte da gestão democrática. Nós precisamos incentivar os nossos jovens a participar das decisões, aprender como funcionam os sistemas. Isso é uma aula de cidadania nas escolas, é uma busca efusiva por democratizar cada vez mais os espaços. E também nós estamos auxiliando em alguns cartões dos estudantes, que garante a lei da meia entrada. Nessa semana eu vou estar divulgando o local certo. A coordenadoria, em parceria com o DEMEL, está organizando a primeira Taça Entrai de Tacobol, que vai acontecer no dia 14 de maio, junto ao Entrai, o encontro das tradições italianas. Reviver os momentos nostálgicos de um jogo de rua, um jogo saudável, que hoje é substituído pela era tecnológica. E também a Coordenadoria da Juventude está organizando Juventude Pensando no Futuro, que é uma espécie de uma feira de profissões que vai ser realizada no dia 27 de abril, os 3 turnos no Centro Municipal de Eventos. Então, o que a gente vai conter? Intervenções culturais, nós vamos ter universidades que vão estar apresentando os seus cursos, a sua estrutura, nós vamos ter o acompanhamento de especialistas na área da educação, buscando dar uma luz no fim do túnel para aqueles alunos que estão em dúvida com relação à profissão que vão estar exercendo no futuro, o que escolher, e também, propriamente dito, a própria questão das palestras, as palestras que vão tentar ajudar com que esse aluno pense, que esse aluno saia de lá com menos dúvida do que ele tem na sua cabeça. Então, reforçando aos nobres vereadores, eu gostaria de pedir, então, por gentileza, a parceria, pensando nos estudantes de Farroupilha, para intermediar junto ao governo do estado, junto à Metroplan, a agilidade na liberação das passagens. Pois a gente precisa fazer o quê? A gente precisa ver as coisas acontecerem. E os nossos estudantes aqui de Farroupilha, como eu disse e repito, serão, então, propriamente dito, o futuro do município. Muito obrigado. Ok, obrigado, Juliano. Não sei se o vereador quiser fazer alguma pergunta, alguma observação. Com a palavra o vereador Hildo Altsogro. Gostaria de fazer uma pergunta ao Juliano, no sentido, eu não sei se tu falasse, de repente me passei, mas contudo farei esta pergunta. Quantas passagens o governo do estado tem liberado para o nosso município atualmente? 12 cadastros.
Seria 12 12 alunos. cadastros encaminhados por mim. E o que acontece? Nesses 12 cadastros que eu encaminhei, foram esses que eu tive respaldo. E porque existem duas, como eu estava comentando antes com o pessoal, até em outra explanação com o vereador Leandro, o vereador Dedé, existem, o município ele tenta auxiliar na forma de recolher a documentação do aluno, que o aluno ele tem, nós temos uma realidade de um aluno trabalhador, um aluno que tem muito pouco tempo para se dedicar só aos estudos, e então naquela correria o que o aluno faz? O aluno ou deixa a documentação toda comigo, que eu estou periodicamente, ou seja, praticamente toda semana eu tenho descido a Porto Alegre, 95% dos cadastros eu entreguei em mãos, lá da UEE, tenho comparecido na Metroplan, e eu tenho todo o xerox dessa documentação. Ou seja, porque se caso, na pior das hipóteses, no meio de toda a papelada se extraviar, eu tenho a documentação comigo, uma cópia, por uma questão de segurança e de garantia. Como eu dissesse, são 12 até o momento. Antes disso, o aluno mesmo pode encaminhar por conta própria. Só que o que acontece? Se o aluno encaminhar por conta própria, ele não tem, como é que eu posso usar o termo? Eu não tenho como tentar auxiliar da forma como eu estou tentando auxiliar eles agora. Porque tem vários alunos que encaminharam por conta própria. E como eu disse, repito, 12 cadastros que eu encaminhei, das minhas mãos entreguei lá, que vieram as passagens. Eles estão recebendo, então, agora. 12 e eles vieram com passagens até junho. Então certo. Veio o equivalente a quase todo o semestre. Eu só queria lamentar, presidente, que não compareceu a esta mesa para dar também algumas explicações o presidente da FEI, Estevão Berlim. Então, eu quero lamentar esse fato de ele não ter vindo a esta casa também para explicar alguns dados que poderia ser de interesse desta Câmara de Vereadores e também da população de Farroupilha. Obrigado. Obrigado, vereador Hildo. Com a palavra, vereador Sidnei Catafesta. Presidente, quero aqui cumprimentar a Vossa Excelência, presidente. Estava aqui debatendo com os vereadores um assunto. Agradecer a presença do nosso amigo Juliano, que é o coordenador da juventude aqui de Farroupilha. Muito obrigado pela sua presença. Um jovem que nasceu aqui na casa, né, e hoje está ali no Poder Executivo auxiliando a nossa comunidade. Quero te desejar um profícuo trabalho que possa ser voltado, acima de tudo, pensando nas pessoas que realmente precisam. A minha questão é uma questão simples e que eu sou questionado diariamente nas minhas redes sociais. Há um aluno, um rapaz, que ele perdeu o prazo de inscrição, e essa pergunta ela era mais voltada para a FEI. E ele foi novamente lá para fazer o seu cadastro e eles não estão querendo atender ou realizar o cadastro dele. Então ele está hoje pagando particular o seu transporte porque ele perdeu esse prazo. Se há essa possibilidade, o que ele alegou para mim foi não ter tempo devido ao trabalho e o horário que a FEI atende. E também a esposa que teve nenê, um caso bem delicado. A gente sabe que teve um prazo X, mas ele não pôde estar presente. Há uma possibilidade desse jovem fazer o seu cadastro novamente, Juliano, de você ver esse caso, dar uma atenção para essa pessoa? Obrigado, vereador Sidnei. O que eu posso te dizer? Eu posso tentar encaminhar o passe livre do Estado, se ele se fechar de acordo com a lei estadual. Se ele for contemplado com a lei estadual, sim, ele pode ser encaminhado, buscar junto ao governo do Estado. Quanto à questão da FEI, é um pouco restrita eu estar falando pela FEI, porque eu acho que o que eu tenho feito? Eu tenho acompanhado o serviço da FEI, eu tenho fiscalizado. Foi um pedido do prefeito Cláudio para mim estar cuidando, ver como é que está o atendimento, e teve um prazo. A única informação que eu sei precisa, vereador, é que teve 45 dias para se fazer esse cadastro. Então foi um prazo, digamos, considerável para estar sendo realizado. Só que a ideia é que se busque, como tu disseste, conversar com o presidente, com a entidade, a FEI, e sugerir mudanças. Porque essa é a ideia. Uma associação estudantil ela tem que estar
atenta aí para ajudar os alunos, e ela tem feito um bom trabalho, não podemos negar. A FEI tem auxiliado, só que quanto à questão do prazo, eu tentar intermediar perante a FEI, eu não posso te dar um retorno, vereador, pois não se trata de uma competência minha. Caso venha a ser pelo passe livre, sem problema, posso tentar ajudar o rapaz da melhor forma possível. Ok, obrigado, vereador Sidney. Com a palavra, vereador Arielson Márcio. Senhor presidente, senhores vereadores, cumprimentar também o Juliano, coordenador da Juventude. Eu não retiro a minha posição na coordenadoria da Juventude, porque eu sempre disse aqui que o valor para salário na coordenadoria da Juventude é muito maior do que todos os investimentos que são feitos, mesmo que sejam palestras, que sejam reuniões, que sejam feitas, mas que no orçamento realmente não tem valores para a coordenadoria da Juventude, para fazer o trabalho a não ser salários. Então, isso eu dizia antes e digo de novo agora, e, claro, na presença do coordenador, inclusive. Mas o assunto que nos traz essa noite é a questão das passagens. E nós cobrávamos, agora volto a dizer também, que nós cobrávamos no passado do governo Tarso, cobramos, vamos ter que cobrar agora do governo estadual, seja ele de qual partido que for, ou quais os partidos que são aqui, que fazem parte da base do governo do Sartori. Nós temos algumas perguntas. Eu não entendi muito bem, eu vi 12, 70 que não recebe. Eu gostaria de saber, bem claro, quantos alunos recebem o passe livre do Estado? Qual o valor que o Estado repassa em passagens ao município de Farroupilha? Quantos não recebem a passagem? E os que não recebem, talvez nem todos tenham feito a inscrição. Pode chamar de inscrição, o cadastro. Quantos fizeram o cadastro e não têm? Por último, para que a gente possa ajudar, gostaria que fosse feito um ofício, através da coordenadoria, fosse feito este ofício dizendo o nome dos alunos que se inscreveram, que estão no cadastro, a inscrição que fizeram, se tiveram atraso em algum tipo de documentação, para que a gente possa encaminhar isso. Não sei ainda certo qual é o lugar, se é na Metroplan, se nós vamos até o governo do Estado, se nós vamos no deputado estadual, no Boécio, em quem nós vamos cobrar, mas nós vamos ir atrás. Então, são estas as coisas que a gente gostaria de saber. Quantos alunos pagos pelo Estado? Qual o valor? Quantos não recebem? Se todos fizeram este cadastro e fazer um ofício relatando os acontecimentos para que a gente possa cobrar junto ao governo do Estado. Vereador, só antes de responder, você quer que vamos fazer isso por escrito ou pode ser oral mesmo? Não, eu acho que... Eu consigo providenciar na semana que vem, ou até mesmo até o final que eu tenho... Bom, então, como eu disse antes, eu tenho todo documentado, inclusive eu tenho toda essa relação, e é só uma questão mesmo de organização gráfica do texto. Então está na mão, eu posso... Em breve, já está, até essa semana, no mais tardar essa semana, eu entrego uma cópia para cada bancada. Pode ser, vereador? Seguinte, então nós temos assim, 12 alunos que até o momento receberam o benefício. 12. Receberam passagens entregas pelo responsável da Metroplan, o Roberto, e a coordenadora do Passe Livre, a Brunilda, entregues na sala da Coordenadoria Municipal da Juventude, que fica no SEAC. Outra questão, o governo do Estado ele não repassa nenhum real, nenhum centavo para as passagens. Ele encaminha as passagens físicas. Então não vem nenhum real ao poder público municipal. E são 70 alunos até agora que estão aguardando a liberação dessas passagens. O grande problema o que acontece? As passagens, o aluno ele pode consultar como que anda o processo com o CPF. Só que o grande problema que mais desmotiva os alunos e deixa chateado é que quando eles vão consultar, as passagens se encontram aptas e elas não chegam. Então, existe 50%, eu diria que de 45% a 50% desses 70 cadastros, eles estão tecnicamente no sistema aprovados. Só que, infelizmente, as passagens não vêm. E como eu disse, elas vêm nominadas. Tem até a Vânia, que está aí presente aí, que é uma das alunas que faz parte do programa do Passe Livre,
E ela sabe que não é o primeiro semestre, desde que foi implantado o programa do Passe Livre. A gente não pode ocultar isso, dizer, porque é o fulano de tal, que então as coisas não estão andando, blá, blá, blá. Não, a gente tem que ser realista. Infelizmente, desde que foi implantado a lei do Passe Livre, ela vem com algumas defasagens. E a gente está aprendendo com elas todo dia. E o que acontece? O estudante ele mais se frustra porque quando provavelmente vem esses cadastros, essas passagens, elas vêm, por exemplo, um mês cheio botado fora, sem utilização, porque elas vêm nominadas por mês. Então, por exemplo, se atrasar, vamos supor, os alunos vão receber agora em abril. Então já os dias úteis das aulas de fevereiro não foram contemplados, em março. Tá? Eu entendo que os alunos, eu tenho tentado conversar, que é um processo burocrático, existe sim algumas vezes o atraso, só que o grande problema é que a gente não está conseguindo entender por que os aptos não estão chegando. Esse que é o grande problema. Quanto à questão da listagem, até sexta-feira eu trago aqui nessa casa com contato bem certinho de aluno por aluno. Tá? A faculdade que vai, quantos dias por semana vai, eu tenho tudo relato. Eu tenho trabalhado de uma forma, a minha forma metodológica de trabalhar é uma forma de organizar por planilhas, por questão de arquivos, porque é uma forma mais fácil de me achar. E essa que chega atrasada, o que acontece com essa passagem? Joga fora. Vocês jogam fora? Não, o aluno pega, mas não tem serventia nenhuma, porque vem em cima do, vereador, vem em cima do ticket. Eu tenho até aqui uma parte aqui que eu tinha deixado. Vem em cima do ticket o nome do aluno, o número do CPF e vem o mês. E tem como conseguir umas passagens vencidas? Tem. Pode deixar que eu consigo. Eu vou ver. Tu tem aí? Tá. Então, beleza, a gente consegue. Não, mas é importante. Exato, por isso que eu estou pedindo a colaboração de vocês, porque eu acho que é importante. A primeira reunião que eu tive com a Metroplan, eu tive que contatar o deputado estadual Catarina pelo fato que eu não conseguia nem atender, nem que a responsável atendesse o telefone. Então, talvez se eu tivesse ido à tona, sem marcar uma hora, eu poderia ter ido por nada, ou seja, perdido um dia de atividade perante a coordenadoria. Então, esse foi o meu primeiro contato. Mas eu acho que é importante, vocês podem nos dar as mãos, os estudantes precisam essa ajuda. Ok. A palavra vereadora Maricela Pecém. Presidente, colegas vereadores, demais presentes. Bem objetiva também, Juliano. Obrigada pela presença. Então, resumindo, para que fique bem claro, no município de Farroupilha, apenas 82 estudantes procuraram o passe livre. 12 Sim, que foram contemplados. Mais, só que o detalhe é que muitos desses desistem no caminho, porque não vem. Tem casos que o aluno consegue, vamos usar o termo sorte, porque elas chegam, e tem casos que os cadastros, eles são encaminhados, aprovados e não vêm. Quanto seria o total, mais ou menos, tu tem ideia? Que passaram por mim, 100 alunos, eu acredito, no total. E alguns desses desistiram, porque eu tentei encaminhar no ano passado, e houve o mesmo problema, desde o começo, eu sou bolsista do ProUni. Então... E só mais uma questão, curiosidade minha, duas, aliás. Para onde são as universidades que esses alunos mais utilizam? Na verdade, o sistema do próprio Passe Livre do Estado, ele trabalha como a própria Metroplan chama aglomerados urbanos, são linhas. Então, Caxias, faculdades, FSG, UX, FTEC, Senec em Bento, são faculdades da região aqui. É região, então. Região, bem simples. Caxias, Bento, máximo que vai. Porque fora disso não foge do aglomerado urbano, segundo perante a lei que se encontra. E por último, só também para meu conhecimento, essas passagens vencidas já foram pagas pelo governo? Esse é um detalhe, esse é um questionamento que pode ser levantado pela própria Metroplan, que eu não obtive respostas também. Porque assim, se essa passagem teoricamente vencida, ela foi debitada, o governo pagou, nós estamos rasgando dinheiro. Essa é a preocupação. Se a passagem, teoricamente, que o aluno recebeu atrasada, e ela não tem, ela só vai ter o custo da impressão, dos males o menor, que tem só o custo gráfico. Mas, caso contrário, é duplamente. Tá bom, obrigada. Ok, obrigado, vereadora Maricela. Com a palavra, o vereador Aldérico de Matos.
Obrigado, senhor presidente, colegas vereadores, a todos os presentes, boa noite, à imprensa, servidores da casa. Primeiro, Juliano, queria, mesmo num curto espaço de tempo aí que tu assumiu a coordenadoria da juventude, quero te parabenizar pela dedicação e pelo trabalho que tu vem desenvolvendo junto à coordenadoria, né? E segundo, mesmo a gente já ter conversado sobre este assunto, tu comentou que as passagens elas são entregues na sala da coordenadoria no SIAC, por 2 funcionários, eles vêm com um veículo próprio do Estado, trazendo inclusive passagens vencidas e sim, que uma grande parte... A primeira entrega que eu tive veio 3 funcionários e 2 caminhonetes. Veja a situação. A conclusão aqui, eu vejo que o problema está na ineficiência, porque se tem uma parte já cadastrada, mas não vem retorno, vem os funcionários. Imagina atender todo o Estado, passar de cidade por cidade. O sistema que está sendo distribuído, esse benefício, eu vejo que ele está com problemas. Está com muitos problemas. Então eu vejo que o ponto principal, vereador Arcego, seria na forma como esses recursos estão sendo repassados, a distribuição, que é muito primária esse sistema, né? Exatamente. Então eu vejo que o grande problema está nessa questão, sei das deficiências de recursos do Estado, mas eu acho que a ineficiência do sistema utilizado para que esse benefício chegue até os estudantes. É essa a questão, né? Então, mais uma vez, essa questão aí eu queria colocar, né, pelo já ter um caminho aqui a percorrer, né, para buscar essas melhorias, e mais uma vez parabenizar pelo teu trabalho, tua dedicação. Eu sei que às vezes tu ouve muitas questões lá que não é de tua responsabilidade, mas mesmo assim tu está te dedicando para fazer um bom trabalho. Parabéns. Muito obrigado, vereador Dedé. Realmente, esse fato é lamentável mesmo. Parece até cômico eu estar falando. A primeira entrega, eu acho que veio 5 ou 6 cadastros. 5 ou 6 cadastros e veio 3 funcionários da Metroplan e 2 caminhonetes. E veio, então, um número pequeno de passagens, um contingente, veio um batalhão quase. Muito obrigado, Dedé, pelas palavras. Eu tenho sim, como tu disseste, eu tenho ouvido bastante xingamento dos estudantes. E outra coisa também delicada, que eu acho que como a Metroplan está nesse impasse também, pela questão... Às vezes o cidadão Juliano, tenho a compreensão que às vezes cai o sistema, que às vezes dá alguns problemas técnicos, que são falhas, que acontecem no meio do caminho, do percurso. Só que o que acontece? Os estudantes eles estão precisando utilizar esse benefício. É uma luta estudantil, é uma luta lá da década de 50, que bom que veio, só vamos tentar melhorar. E a própria questão é essa, a Metroplan, uma das que ela tem, como eu disse, os que cadastram automaticamente essas passagens, eles ligam para a Metroplan e a Metroplan dá uma resposta para eles. As passagens se encontram na coordenadoria e eu não posso ficar com uma passagem na minha mão, pois é uma regra, é um estatuto, não sei dizer, uma norma da Metroplan que eles têm que fazer essa entrega. Ok, obrigado. Mais alguma... vereador Paulo Roberto Dalzocchio. Senhor presidente, senhores vereadores, demais presentes nessa casa, cumprimentar o Juliano. Eu seria bem prático. A Metroplan, o Estado, é complicado para atender quem mais precisa. Vamos usar um número hipotético. Quem ganha mais de R$800 não pode ser atendido pela Metroplan. E aí pode ser atendido pela Prefeitura. Por que não se rasga essa lei e se atende 100% via município? Então, os mais carentes são os mais prejudicados. Enquanto eu que ganho mais de R$1.000, se eu vou lá na FEI me cadastrar, eu sou beneficiado. É obrigatório a Metroplan? Mesmo que seja obrigatório, não se cadastra ninguém, e se dá pelo município. Quero ser prático, posso estar sendo inconsequente e indo contra a lei. Mas se quem mais precisa não é beneficiado,
então não se beneficia mais ninguém. Acho que é isso. Obrigado, vereador Paulo. Muito obrigado, vereador Paulo. Bem emotiva a sua fala. A minha vontade seria essa, mas às vezes a gente tem que ter cautela, porque o maior problema, o maior empecilho perante isso é a lei. E eu tenho certeza que se não fosse por causa dessa lei, com certeza o prefeito Cláudio estaria, sim, assinando, estaria mandando uma nova lei para esta casa a fim de contemplar todos. Certo? Eu acho que é isso. Mas é bom. Eu acredito que hoje, essa noite já é uma noite muito vitoriosa para os estudantes. O Poder Legislativo está aqui para nos ajudar e vai estar contatando assim que eu passar o relatório com o deputado Boésio, com o governo do Estado e demais secretários para poder nos ajudar. Ok. Com a palavra, vereador João Reinaldo Rossi. Senhor presidente, Juliano, um prazer ter você conosco essa noite, demais colegas, as pessoas que nos visitam essa noite, funcionários da casa. Vereador Paulo, se nós revisarmos as atas do ano passado, eu fui uma das pessoas que fez essa sugestão, Paulo, que você acabou de falar há pouco. Eu pedi aqui nessa casa que, enquanto não se resolvesse o problema do Estado, que o prefeito enviasse a essa casa uma lei aonde fosse específico para essas pessoas, né? Não é específico, porque os que teriam um pouco mais de condições já ganham. E nós estamos aqui falando dos que mais precisam, né? Então, nada mais justo que se envie uma lei para essa casa, dando a oportunidade para esses estudantes também. Uma lei que se adequasse. Assim que o Estado conseguir resolver seus problemas burocráticos, revoga-se essa parte, né? Porque também o Estado é extremamente complicado, seja lá o governo que for, é difícil, a coisa não anda, a gente sabe como é que é, né? Então, se nós puxarmos pela memória e revisarmos as datas, nós vamos ver que eu sugeri isso, o ano passado ainda, para que o prefeito enviasse a essa casa uma lei que contemplasse essas pessoas com prazo determinado. Quando o governo do Estado conseguisse realmente se enquadrar e resolver os problemas burocráticos, a gente cancelaria essa parte da lei e voltaria ao normal de novo. Mas para não deixar desassistidos esses estudantes. Tá aqui. Obrigado, vereador. Mais algum vereador quer se manifestar? Leandro, considerações finais. Obrigado, senhor presidente. Juliano, te agradeço. Antes de fazer o encerramento e o agradecimento, eu vou fazer uma pergunta para ti, Juliano, e na verdade vou fazer abrir meio que uma discussão para nós vereadores, né? Não é possível nós fazermos um convênio com a Metroplan ou com o Estado, né? E esses recursos das passagens virem para o município arca com essas passagens e é compensado os recursos voltando para o município? Poxa, se nós vamos rasgar a lei e pagar essas passagens, nada mais justo que o município receba de volta pelo benefício que é uma lei do Estado. Se é possível, não é? Eu acho que nós vereadores podemos entrar em discussão e tentar ver o que é possível, né? O município se responsabiliza, mas ultimamente é compensado quando vem do Estado. Acho que é possível, acho que é algo que poderia abrir uma discussão, um leque de discussão, Juliano. Juliano, parabéns pelo teu trabalho perante a Colheita da Juventude. Parabéns pelo teu trabalho nessa luta com as passagens. Pode contar também comigo e com o Dedé, nós aqui da bancada do PSB, somos parceiros de bancada. Pode contar conosco nessa luta também. Nós vamos estar juntos empenhados, cobrando e, logicamente, junto para que isso seja agilizado, por afinal de contas, os estudantes é os que mais precisam e por eles nós estamos engajados nessa luta. Obrigado por ter vindo, Juliano. Obrigado por ter esclarecido as dúvidas. Obrigado, senhor presidente. Ok, obrigado, vereador Leandro. E o Juliano, então, para as considerações finais. Então tá, muito obrigado. Quero agradecer novamente a oportunidade de estar nessa noite. Então, explanando sobre um assunto de extrema importância que foi levantado, então, que tenho certeza que eu vou sair daqui convicto que os nobres vereadores vão nos apoiar e vão levar esse pedido adiante. Porque essa luta não é uma luta do Juliano, é uma luta dos estudantes. E os estudantes, de fato, eles têm que ser ouvidos e eles
tem que ser contemplados. Está na lei, a gente precisa. Muito obrigado, prazer estar aqui essa noite.